Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de julho de 2019, é uma quinta-feira. Hoje é o verbete de número 4.920. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 15 máximos. O tema de hoje é autodesenvolvimento intelectual. A especialidade é a recinologia e a nossa verbetógrafa é a Mayra Rezende. A Mayra é graduanda em Direito, é natural de Varginha, voluntária da Conscienciologia desde 2014 e docente de Conscienciologia desde 2016. Na definologia, o autodesenvolvimento intelectual é a condição, maneira ou processo de a consciência homem ou mulher adquirir conhecimentos por meio de estudos sistemáticos e técnicos, tendo por meta a elaboração do raciocínio lógico sobre temas complexos, visando favorecer a criação de neosinapses e o fortalecimento da autoconfiança cognitiva. Na pensonologia nós temos o holopensene pessoal da intelectualidade, o holopensene carregado no PEN, o holopensene da priorização dos estudos, o martepensene mental somático. Na fatologia, o autodesenvolvimento intelectual, o aprimoramento, progresso ou amadurecimento gradual da faculdade de conhecer, a andragogia, a metarreflexão na condição de meio para expandir o entendimento, a aquisição de rotina útil, a organização do tempo de estudo, a produção mental somática para aumentar a autoestima intelectual e a recuperação de cons magnos possibilitada pelo desenvolvimento da intelectualidade. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, favorecendo a intelecção, a autoconfiança para se relacionar e assistir consciexes, a possibilidade de assistir consciexes a partir de GESCONs publicadas, o estímulo constante ao paracérebro. Aí tem o detalhismo, uma série de itens que a gente pode aí aprofundar, e na acabativa, na remissiologia, a gente vai destacar a administração da vida intelectual, autoeducabilidade, autoconfiança intelectual, liderança intelectual interassistencial e priorização mental somática. Aperfeiçoar o intelecto é a autodecisão contínua em prol da elaboração de pensamentos críticos e expansão da capacidade argumentativa sadia, com método pessoal de recins prioritárias. Você se acomoda ao nível intelectivo pessoal ou investe na expansão da autocapacidade cognitiva? Quais meios utiliza? Na bibliografia específica, nós temos 8 itens e na webgrafia a gente tem 1 item. Aqui na análise da equipe da Enciclosapiens, estudo, debate, leitura, registro, experienciografia, autoorganização, autopesquisa, autoconfiança, autocognição, autorredação, raciocínio, memória, neosinapse, megacons, intelecção, exemplarismo, recinologia, paracerebrologia, mental somatologia e discernimentologia. Então, para começar, a gente vai pedir para a Mayra explicar um pouquinho por que você escolheu esse tema para escrever verbete. Boa tarde. Então, esse tema eu escolhi justamente pelo
precisar, né, desenvolver essa capacidade intelectual. Eu estava fazendo um curso PEP, Programa de Escrita Projeciológica, e tinha que definir um tema para elaborar um trabalho. Aí me veio isso, eu sempre procurava temas que eu buscava fugir dessa necessidade de trabalhar, né, o mental soma, o intelecto. Então, falei, não, agora chegou a hora de colocar... A mão na massa. Isso, fazer a reciclagem que eu preciso. E eu uso essa técnica do verbete, é o segundo, né, que eu estou apresentando, para impulsionar a fazer as reciclagens necessárias. Então, o comprometimento que eu tenho comigo e com a enciclopédia, né, da Conscienciologia. Então, eu uso como técnica, né? É uma ótima técnica, né? Porque você enfrenta a dificuldade e ainda escreve o verbete. Exatamente. E ajuda todo mundo. É perfeita essa sua técnica. Então, beleza. Então, vamos começar aqui nas nossas perguntas, tá? Na Pensenologia, página 1, segunda linha. Pode comentar a respeito do holopensene da autopesquisa e fazer uma correlação com a primeira ortopensata, intelecção. Com o emprego da intelecção, todas as questões ficam mais claras. Então, o holopensene da autopesquisa é ter esse costume, né, de tudo, qualquer atividade que eu vou estar fazendo, eu analisar o que isso vai contribuir para a minha pesquisa, para o meu desenvolvimento pessoal. E quanto mais eu desenvolvo a intelectualidade, todas as questões vão ficando mais claras. Você consegue ter um nível de lucidez maior e consegue resolver todas as questões. Como diria o professor Valdo, tente evoluir na ignorância. Impossível. Não é isso, hein? Depois você me conta como que você fez para evoluir na ignorância, não é isso? E a gente acha que consegue, né? Que você pode evoluir assistindo televisão, assistindo novela Na verdade, tem que acelerar, né? Não tem jeito. A pessoa tem que estudar, gente. É lógico que vai demorar mais. A pessoa até vai conseguir evoluir daqui não sei quanto, mas vai custar mais, né? Então, é o que eu me propus. É o que eu falo. Eu não vou sair dessa vida aqui, intelectual, mas eu vou me esforçar para a próxima estar numa capacidade bem melhor na próxima. Então... Agora, eu estou curiosa. Ninguém está nos escutando? Eu estou curiosa. Quando você diz que você não é muito chegada na área, é porque você gosta mais de ação, gosta mais de... Então, eu uso a ação como desculpa. Entendi. Eu usava, né, mais ainda. Então, eu sempre fui uma pessoa que me movimentava muito. Exemplo, no voluntariado, no IPC. Você trabalhava em eventos? Sim, em vendas. Vendas, né? Tinha que ser. Isso, eu era monitora de cursos. Então, eu usava isso como forma de estar sempre fazendo alguma coisa. Todo mundo que está me vendo lá na ativa. E era uma desculpa, né, para eu não estar fazendo a reciclagem que eu precisava. Entendi. Então, eu deixava a questão da leitura, estudo, para depois. Porque eu sempre estava fazendo alguma coisa. Você tinha algum trabalho para fazer, Isso, né? então era mais uma desculpa mesmo. E hoje eu já estou fazendo o inverso. Tipo, já estou desacelerando um pouco mais... mas estou focando mais nessa questão do aprendizado. E treinar, ficar parada, lendo, né? Esse é o seu treino. Você já fez a técnica da imobilidade física Vision? Não consigo. Consegue. Isso não existe. Não existe essa possibilidade. Por enquanto, não consegui. Mas você já tentou? Não. Ah, então! Já tentei. Não posso nem falar que eu tentei, porque foi um espaço tão curto de tempo, porque eu sou uma pessoa muito agitada. Não, mas então, para assim, mim é um desafio muito grande. Vai conseguir. Não, sabe sim, por quê? Vou te contar. Você começa assim, fala o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Começou. Aí, de repente, a coisa começa a entrar no eixo. E quando você vê, você esquece. Então, tenta, como experimento. Pensa que você está num laboratório fazendo experimento contigo. E vê o que acontece. Faz que você vai conseguir e você vai ter efeitos incríveis, inesperados. Inclusive, efeitos parapsíquicos. Vou tentar passar da meia hora. Faz sim, dá para fazer até em casa. Se a pessoa não consegue fazer no laboratório porque não tem acesso,
Ela pode fazer em casa. Lembra da época, não sei se você já estava por aí, que a gente fazia em casa os laboratórios de mobilidade que o professor Valdo pedia? Então, você põe lá uma cadeira confortável, uma parede branca e fica. Hã? Você fez? Quer falar? Não? Não, dá para fazer em casa. Claro, o ideal é fazer em laboratório. A Pilar também fez. Não, o laboratório é totalmente otimizado para isso. Isso é o ideal. Fala. E tem um laboratório lá em Saquarema, Temos, no Rio? no campus tem. Então campus você Saquarema. nem pode escapar. Você não tem desculpa, não. Você tem em Saquarema, os laboratórios e tem... E outras técnicas também, né? Hã? A gente exercitava em casa. Tinha até aquele programinha, né? Que o Tony tinha organizado. Isso. Que a gente não sei se fazia 20 vezes, eu não estou lembrado direito da orientação, mas a gente fazia em casa. Técnica da vela, técnica... Não sei Então, o quê. isso, lembra disso? Agora, então, nós vamos colocar para ela. A gente não tinha os desafio. laboratórios, Posso te né? colocar um desafio? Pode. Publicamente? Pode. Você vai fazer 3 vezes a técnica da imobilidade física visual. E depois você vai defender um verbete falando como foi. Vamos? Combinado. Olha, ó, show, gente. Vai... Não me dá prazo, porque eu já Não, tenho... não. Você não quer desafio? Então vamos. Ó. Então depois você conta no verbete os efeitos da técnica da imobilidade física visual. Fala, André. Eu acho interessante o que você está trazendo, Maíra, que, primeiro, parabéns pelo verbete. Obrigada. É que a gente vê que, lá no passado, acho que desde que a gente vê a organização social, tem aquele que gosta de fazer, né, o feitor de obra, colocar a mão na massa, precisa realizar algo, vai lá e faz. E geralmente essa pessoa, ela aparece bastante, né? Ou seja, tem um ganho ali, né? A pessoa, ela fala, poxa, o cara que fez, o cara que aconteceu, né? Ou seja, tudo aquilo materializou por causa da pessoa. E tem aquele outro que fala assim, não, olha, eu pago para não ir lá, né? Mas para o quê? Eu vou arquitetar, eu vou elaborar, eu vou planejar, e aí eu fiz a minha parte do processo. E a gente vê que dentro da revolução ali da administração científica, né, que é a divisão do trabalho, toda essa questão ali que aconteceu com Ford, Fordismo, Taylorismo, essas coisas todas, eles mapearam isso e aí eles dividiram, né, que quem pensa é a chefia e quem executa então é justamente a parte operária. E o que a gente percebe? Que hoje, no mundo do trabalho, isso foi desconstruído, né? Porque não existe hoje uma profissão que a pessoa só pense e não existe uma profissão que a pessoa só trabalhe. Então, quer dizer, o mundo do trabalho fez com que a gente reciclasse, os dois lados reciclassem, né? Porque você vê que hoje não tem como uma pessoa que é gestora não ir lá pôr a mão na massa, na equipe, e estar junto da equipe para realizar. Porque, às vezes, é algo muito complexo e ele vai conseguir descomplicar fazendo. E aquele pessoal que estava só acostumado a não pensar, ele é obrigado a discutir com a pessoa que elaborou. Então, quer dizer, esse gap no mundo do trabalho hoje, ele está sendo, vamos dizer assim, mudado. Como que você vê isso, então? Porque as coisas estão mudando. Então, essa troca é diária, né, indispensável, e as pessoas acabam elaborando os dois papéis. Exatamente. Eu estava pensando até na questão da escrita do verbete. Tipo, eu escrevi o verbete, é um trabalho que você fica meio ali sem aparecer, né? Só o trabalho intelectual ali, mental somático. E a gente está aqui apresentando o verbete. Então, você está pondo a mão na massa. Então, você consegue fazer as duas atividades ali e desenvolvendo bem essas duas capacidades. E, realmente, hoje, no dia a dia, você não consegue só... os chefes de antigamente, né, que hoje são líderes, eles não sabiam desenvolver o trabalho. Como é que você vai pedir para a pessoa fazer uma coisa que você não sabe fazer? Como é que você vai medir o nível? Né? Exatamente. É muita aristocracia. Os skills mudaram, né? As competências, elas estão mudando. E é interessante que hoje, se a gente for ver no mercado de trabalho, a gente tem até, às vezes, alguns disparates. Por quê? Muita gente hoje está indo para o doutorado, indo para a pesquisa e tal, e aí você vê, por exemplo, nos países desenvolvidos, tem muito doutor e pouco operário.
Aí sim, que aí a mão de obra de outros países, que são os imigrantes, que são pessoas que não têm, né, que estão numa situação que eles têm que ir para a massa, né, tem que ir para o operário, aí eles ocupam essas vagas porque a maioria não está ocupando. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, fora do Brasil, um curso técnico dá muito mais empregabilidade do que um doutorado, que não acontece ainda no Brasil, porque o Brasil ainda tem uma mão de obra muito grande. Muito vasta. Mas se a gente pegar os outros países que o pessoal já tem mais recurso, então será que isso não faz parte meio que da reurbanização? Você chegou a pensar uma coisa nisso? Porque a tua vertente, ela tem um pouco ali da Reubec. Você associou? Não, eu estou ouvindo agora, não cheguei a fazer essa associação, né? Mas eu achei muito interessante essa forma que você abordou. E realmente, e não estou tirando também o mérito do trabalho da colocar a mão na massa, entendeu? Até porque se você só coloca a mão na massa e não sabe qual o processo para fazer aquilo, acaba sendo um trabalho mal feito de qualquer forma. Então, é uma via de mão dupla. É eu desenvolver essa mental somaticidade e a pessoa mental somática, só mental somática, desenvolver outras habilidades. Porque qual que vai ser o ganho de você só ficar ali escrevendo livros, não ter contato com outras pessoas, não saber ensinar qual que foi o processo para fazer? Então, é uma via de mão dupla. André, quando você estava falando, a ideia que me veio foi a ideia do cinema até, que tem o roteirista, né, que é aquele cara que traz uma ideia, às vezes, inédita ou adaptada e tal, e aí quem aparece mais, normalmente, é o diretor e os atores, né, que são as grandes estrelas. E aquele roteiro que originou tudo, aquilo fica mais oculto. E eu estava fazendo um paralelo com o que ela disse, que, na realidade, na autopesquisa, a gente é roteirista, é diretor, é ator, é tudo. Então, quando a gente estabelece o nosso roteiro, vamos fazer um cotejo aí com curso intermissivo, então a gente vem atuar aqui nessa vida, né, e ser protagonista disso. Então, realmente, você está tanto no mental quanto está no operacional, no teu processo. Bem bacana isso que você trouxe. Vou remetendo de novo ao professor Valdo, né, porque me lembra essa coisa da intelectualidade, ele era um operário. Antes de existir Enciclosapiens, antes de existir essa estrutura toda, ele escrevia, digitava, imprimia, faz tudo, tirava fotocópia, entendeu? Faz tudo. Faz tudo, porque você tem que dominar esse processo. E vem apresentar, bota a cara para apresentar. E realmente, o que ela estava falando, você vai desenvolvendo todas as habilidades, que são as múltiplas inteligências, né, que a gente precisa desenvolver, com certeza. Fala. Parabéns. Tem um viés também da autoestima. Normalmente, quem é mais operacional acha intuitivamente, ou lá no subconsciente, que a pessoa não tem uma capacidade intelectiva mais específica, porque ela tem um hábito de ter um resultado proativo rápido. Uma pessoa fez, pensou, pum, tem resultado. Pensou, pum, tem resultado. E aí a pessoa não associa. Poxa, mas será que eu consigo entrar aí num padrão de reflexão mais profunda? Porque acostuma, né, a esse hábito, a gente vai repetindo, né, o hábito, e aí você repete e acha que você é isso, né? Então tem uma questão aí que você traz que é bem importante, vinculada à autoestima. Exatamente. Mas também essa questão de fazer, de colocar a mão na massa, traz um certo benefício. Porque ganhos secundários, né? Ganhos secundários, porque você está sempre elogiada, então você acaba usando aquilo como estímulo realmente para não fazer mais do que aquilo. Então, isso para mim serviu muito tempo. Mas aí agora está tudo resolvido, porque a Mayra, ela vai fazer a técnica como é que é? Da imobilidade física vídeo de 3 horas, e ela vai fazer 3 experimentos. E depois ela vai trazer o resultado disso no verbete. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Eu garanto para você, ou o seu dinheiro de volta. É uma ótima sugestão de desafio. Boa sorte. Mas eu tenho certeza que só de ter escrito sobre esse tema, já desacelerei muito. Então, a técnica vai me ajudar também muito mais. Não, vai ser... Olha, eu garanto isso. Não acredite em nada, mas faz o experimento, você vai ver que vai fazer diferença. Quer falar, Fábio? Já falou? Eu fiquei pensando, né, como as pessoas vão desenvolvendo o seu perfil, né? Aparentemente, a gente fez um curso intermissivo, alguns fizeram, outros não, mas, de qualquer maneira, todos nós nos manifestamos. A Conscienciologia não é só para quem fez curso intermissivo, não mais, né? Então, ela é aberta. Então, a gente vai lá, faz o curso ou não, e aí nasce. E aí, quando a gente nasce numa família. E aí a gente vai reforçando, né? Às vezes, mamãe, papai, você quer
chamar a atenção, aí você vai lá e faz algo rápido, né? E aí você recebe o elogio. Daí começa. E aí você cria, você reforça mais esse hábito. Exato. E aí você vai vendo, você olha para trás, passou algumas décadas. Exato. E essa retomada, quanto mais tempo passa, eu acho, pelo menos foi o meu processo, eu acho que mais difícil fica. Eu vi que eu já tentei esse processo de trabalhar essa intelectualidade quando eu tinha uns 20 anos. E era muito mais fácil. Hoje eu leio coisas que eu escrevi há 20 anos atrás e falava, nossa, como eu tinha essa facilidade, né? Então, quanto antes a gente pegar a mão na massa aí para fazer essa mudança, melhor. Claro. Uma pergunta. Mas, geralmente, o problema não está na intelectualidade. Para pensar nisso. Eu acho que o problema é mais preguiça, são comodidade. outras questões, não é o processo intelectual. São outras questões, muitas vezes, que inibem, que dão como efeito a dificuldade intelectual. Mas não é um problema, geralmente, cognitivo. Não sei se vocês concordam. São outras questões que interferem, que dificultam, que entravam, né? Mas não é um problema cognitivo propriamente dito, assim, é a minha opinião, né? É porque, Mabel, isso que você falou, a pessoa precisa abrir espaço para usar o cognitivo, né? Que o lado operacional ele é rápido, mas o uso cognitivo requer espaço, requer reflexão. É reeducação, muitas vezes, né? Uma reeducação. Mas uma pergunta que eu queria te fazer é aqui na página 3, na tua antagonismologia, lá nos 2 terços finais aqui, o último antagonismo. Antagonismo é enriquecimento cognitivo ou empobrecimento cognitivo. Se você puder falar um pouquinho desse antagonismo. Então, eu vejo mais na questão do conteúdo que você consome. Entendeu? Então, a gente pode optar por... A minha adolescência inteira eu li muito. Eu lia um livro por dia. Só que eu não lia nada muito útil. Estou falando? Aí, o que acontecia? Eu contribuía para o meu empobrecimento cognitivo, porque eu estava... Não, qualquer leitura que a gente faz, a gente tem um nível ali de aprendizado, ótimo, mas por que eu não poderia trocar aqueles livros? Eu lia Júlia Sabrina, aquelas revistinhas de romance de literatura, né? Os hormônios, progesterona, aquela coisa. Porque como eu sempre gostei de ler, era o que eu tinha acesso. Então, mais rápido. Então, isso... Qualquer coisa, até a rótulo de shampoo que a gente lê, a gente vai ter ali uma melhora no conhecimento. Mas eu não poderia ter trocado isso por ter consumido uma cultura mais útil. Mas veja, isso é muito novo. Programas de televisão. Hoje em dia, a gente tem uma vastidão de programas de séries que não te agrega nada. Então, a gente não pode estar trocando por uma série que... Tem séries que... Muito interessantes, né? Hoje exatamente, programas da History. Tem muita coisa boa para a gente consumir. Então, a gente pode fazer essa troca. Você vai gastar o mesmo tempo, a mesma assinatura de TV, mas você vai fazer escolhas mais evolutivas, e escolha consciente, né? Acho que só um detalhe interessante, né, que estava vendo aqui. Eu acho que o escopo, né, do que você está trazendo tem uma síntese ali que é um pouco da questão da teática. Eu sei que você traz aqui a teática, né? Na página 2, na 5ª linha, de baixo para cima. E o estudo para a aquisição da teática. Mas se a gente for ver na prática, por exemplo, quando você vê lá, por exemplo, numa empresa, estou pensando aqui numa empresa, tá? Pode ser uma IC, pode ser, né, qual que for. Quando a gente vê lá que o pessoal passa uma diretriz e não faz o operacional, tem esse gap. E aí a gente percebe que aquilo, com o passar do tempo, vai sendo ajustado. Aquela ordem, aquele modus operandi. Porque a gente vê que muitas coisas que você planejou não condiz com a realidade. Fica muito burocrático, a máquina fica pesada. Então a gente percebe que, basicamente, se a gente fizer, por exemplo, no teu caso, usar o processo do fazer para refletir, você está mexendo com a teoria. Por quê? A experimentologia é isso. Então, tem muita gente que aprende do viés, por exemplo, que é muito, que nem o Einstein. Ele era muito da ideia para depois trazer. Mas tem muitos físicos, experimentadores, inventores, que foram da experiência para a ideia, para a teoria. E os dois estão certos. Não existe certo e errado. Não é? Então, quando você une o bom fazedor, ele vai ter boas ideias.
Olha, é assim que se faz, é assim que se constrói, é assim que a gente começa o trabalho, senão não vamos chegar lá, não é assim? E você sabe disso, você como uma pessoa de ação, você fala, ó, desse jeito não vai dar certo, isso é conhecimento. E esse meu jeito me ajudou muito, realmente, porque eu tenho inteligência desenvolvida em várias áreas, então na hora de estudar, de trazer essa intelectualidade, para mim é muito mais fácil. E realmente a gente acaba cortando caminho ali que às vezes você já sabe que não vai dar certo. Perfeito. A experiência da vida, né? Exato. Tem um polinômio aqui na página 3 que eu queria te perguntar, que é o terceiro que você trouxe. O captação, registro, reflexão, aplicação, conclusão. Como que você utiliza isso no dia a dia? Captação, registro, reflexão, aplicação e conclusão. É a captação, na verdade, da informação, da ideia, eu faço o registro, eu faço a reflexão sobre aquilo que a ideia trouxe para mim no começo, e tento depurar aquela ideia, né, o que eu posso espremer, tirar daquilo. E eu tento aplicar aquela informação no meu dia a dia, e tiro a conclusão da ideia, se realmente é válido, se eu quero realmente seguir em frente com aquela ideia. Olha aí, ela vai usar esse polinômio na hora da técnica da imobilidade física visual. Não é isso? É perfeito, o polinômio já está pronto para você. Ela já captou. Uma forma, eu vou ler a técnica, eu vou fazer o registro dos pontos que não, e você eu vou vai precisar aplicar, prestar atenção, aplicar. Aí você vai aplicar a técnica, você vai registrar tudo o que aconteceu e vai pensar sobre o que aconteceu. Perfeito. E a conclusão E a conclusão é o final da história. Olha que interessante, você já Pretendo ser está positivo. aplicando aí o enriquecimento, né, que você explicou antes do enriquecimento cognitivo. É interessante, você está botando a mão na massa aí, mesmo, como você falou. Muito bom. Né? Bacana. Então vamos lá. Efeitologia. Página 2, primeira linha. Pode argumentar sobre o efeito autoevolutivo do desenvolvimento intelectual? Então, é página 2, primeira linha, o efeito autoevolutivo do desenvolvimento intelectual. Então, o efeito autoevolutivo do desenvolvimento intelectual acaba que você desenvolvendo a intelectualidade, você acaba tendo um know-how maior de escolhas, você vai pensar, fazer escolhas melhores e, consequentemente, isso vai te ajudar na sua evolução. Você usando isso com discernimento, né? É lógico. Então, você está sempre ali interligado. Quanto mais você conhece, mais você evolui em alguma área ali da sua vida do dia a dia. E usando tudo isso. Hipoteticamente, se for bem feito, né? Estou dizendo do lado do positivo, aumenta discernimento, né? Aumenta a lucidez, aumenta realmente a visão de conjunto, né? Exato. E é sempre positivo. Enumerologia, página 3. Pode dar uma pincelada nos itens da primeira sequência desta sessão? É o autodesenvolvimento da intelectualidade precoce, né? Que é o que eu falei, que quanto antes a gente colocar a mão na massa para tentar desenvolver a intelectualidade, eu acho que mais fácil fica, né? O nosso acesso às informações ali é muito mais fácil, nossa memória. E o autodesenvolvimento intelectual técnico, que é, no caso, eu utilizo técnicas, né, para desenvolver a intelectualidade, porque não é só o processo de ler, de adquirir cultura, tem processos ali que você pode fazer para fixar. Eu tenho um problema de memória que isso vem da minha adolescência, então eu me treinei para não ter memória boa. Então, hoje eu estou... Destreinando. Isso, eu trabalhava com vendas, então eu decorava muito números. Então, aí eu fiz questão de não mais reter informação. E hoje, para mim, está sendo uma dificuldade. Então, eu sempre coloco isso de forma técnica para eu desenvolver e tentar recuperar essa boa memória que eu tinha, né?
o desenvolvimento intelectual tarístico, né? Eu usar mesmo como esclarecimento esse movimento todo que eu estou fazendo para outras consins, consciex. O desenvolvimento intelectual cosmoético, né? Que é estar usando isso para sempre o benefício em prol dos outros, de mim mesma, sempre de forma sadia. O desenvolvimento intelectual específico, que aí, no caso, seria áreas específicas de conhecimento, né? Que eu tenho interesses específicos, eu faço direito, então eu procuro sempre desenvolver mais em questão da profissão que eu terei. E o desenvolvimento intelectual desafiador, que são os temas complexos que eu faço questão de tentar trazer para o meu dia a dia e colocar em prática, né? E, para mim, o que é complexo acaba me atraindo muito. Exemplo, verbete. Quando eu comecei a estudar conscienciologia, eu não sabia ler verbete. Isso é normal, Mas eu demorei um pouco para aí foi um pouco fora da normalidade. Porque eu só conseguia ler a fatologia, a definologia, a fatologia e a frase enfática. O resto eu não entendia nada. Eu olhava e falava, não dava. E foi a primeira coisa que eu me propus a escrever, foi verbete. Perfeito. Eu falei, não, então vou começar a entender da melhor forma, fazendo. Então, e hoje eu acho isso fantástico, porque eu olho, eu sei por que serve cada pontinho. Que show. Então, isso para mim me motiva. O que é muito desafiador e que eu não vou conseguir é a primeira coisa que eu tento colocar em prática. Legal. Você conhece aquele curso Leitura Lúcida? Não, já ouvi Já falar. ouviu falar? Já ouvi falar. Esse é um curso interessante para você também. Ele tem online? Eu acho que tem online, né? Tem online. Porque tem muita gente boa falando para você praticar, ver outros pontos de vista. Porque já que você está nessa vibe, né? Eu acho que um curso interessante para você seria esse, leitura lúcida, né? De ficar ali trabalhando o desenvolvimento da leitura propriamente dita. Quer falar? Você comentou sobre essa questão da memória, e aí em Fatologia, na página 2, segunda linha, você coloca a utilização de exercícios mentais para fixação de informações e os exercícios neuróbicos para estimular o cérebro. Você pode comentar como você percebeu essa mudança com a prática desses exercícios e que exercícios você mais utilizou? Então, os exercícios mentais para fixação de informações, eu sempre tento repassar várias vezes aquela informação. Geralmente eu tenho dificuldade muito com palavra, uma palavra específica, não é o grupo todo. Então, eu tento repassar várias vezes ao dia. Eu uso uma técnica também legal, que entra nos dois casos, né? Que exercícios neuróbicos nada mais é que exercícios que estimulam o cérebro, né? Que é a técnica do dicionário. Todo dia antes eu até fazia mais do que agora. Eu lia uma palavra no dicionário e procurava uma palavra realmente mais complicadinha. E tentava aplicar ela numa conversa no dia a dia. Tinha que ser sempre naquele dia. Também, exercícios neuróbicos. É sair do comum, do básico. Você usa relógio no braço esquerdo, passa a usar relógio no braço direito, que isso vai treinar seu cérebro a ver tudo de uma forma diferente. Vai ver uma fotografia, vê ela de cabeça para baixo, porque vai irrigar áreas do cérebro ali que não está acostumada a ter essa informação. Então, isso ajuda muito. E, ligado com isso também, eu não coloquei aqui em nenhuma parte, mas tem muito a ver também com alimentação. Teve uma época que eu mudei minha alimentação e estava focada mais em me alimentar com proteína. Isso eu tive uma melhora muito grande na minha memória. E, às vezes, eu lembrava de coisas que eu falava, não lembrava que eu sabia disso. Então, eu acessava meu cérebro e o paracérebro, consequentemente, muito mais rápido. Então, isso a gente tem que ver também qual é a alimentação mais adequada para a gente. O aspecto físico, né? Dos minerais, das vitaminas. Nisso da alimentação, o que você observou, você acha que é particular de cada um? Ou tem algumas proteínas que estimulam mais o processo da memória? Então, tem vitaminas, né? Ou proteína, ômega 3, isso tudo ajuda na memória. Eu posso falar por mim, né? Porque essa parte de nutrição, é uma coisa muito particular, né? Então, eu fazia uma alimentação low carb,
que era reduzir ao máximo carboidratos e focava mais Na comer proteína. proteínas, vegetais, gorduras boas. Então, isso tive uma melhora muito boa. No entanto, quando eu deixei de fazer essa alimentação, eu dei uma decaída novamente. Eu vi que o meu processo de raciocínio ficou mais lento, minha memória começou a ficar mais lenta ali. Voltei a ter algumas certas dificuldades que eu já não estava apresentando mais. A intoxicação. Mas eu acho que eu não posso falar de alimentação, porque é particular de cada um, né? Eu não sei quais são as necessidades. Tem que pegar uma nutricionista, né? Isso. Mas existe realmente uma influência direta entre a alimentação e os atributos mentais. Sim. Isso é um fato. Fala. Excesso de gordura, excesso de açúcar, isso tudo atrapalha o processo cognitivo, porque ele vai interferir, a visão oriental, no processo de formação de sangue, basicamente. Então, você vai ter uma formação de sangue de baixa qualidade, e isso vai interferir na nutrição cerebral, vai comprometer a questão da inteligência, do raciocínio, da memória, de uma forma geral. Intoxica também, né? Intoxica. E hoje em dia, alimentação com muita gordura e muito açúcar e muita química, Muita aquilo química. não pode fazer bem. Exatamente, os enlatados, muita química, muito conservante. Isso não pode fazer bem, isso altera a pessoa. E não é só para o cérebro, né? É para o só corpo todo. Tudo. Para o corpo inteiro, com certeza. Posso... Pode falar. Então, fazer uma pergunta, que é na página 2, na fatologia, na 5ª linha, você colocou lá, a docência conscienciológica. Como é que foi esse processo para você e a associação com o verbete? Você é professora? Como é que foi esse desafio? Então, docência conscienciológica foi até um fato meio interessante. Eu fui fazer a prova da docência para o IPC e a primeira prova eu tirei 3 e alguma coisa. A segunda, porque eu não desisto. Eu tirei 5 e alguma coisa. Eu sou mulher brasileira e não desisto. Tipo, não vai falar, ela tirou 3 e pouco, mas estudou muito. Óbvio que não, né? E aí a segunda eu estudei um pouquinho mais, a minha nota melhorou um pouquinho mais, 5 e pouco. Aí a terceira prova, porque eu sou brasileira, e não desisto, sou mulher. Nunca. Mas além de eu não desistir, eu tive ajuda, eu tive incentivo do técnico científico do IPC, que até foi a Jaciara, uma colega, que ela sentou comigo e falou, não, vamos descobrir, vamos ver qual que é a dificuldade aí de aprendizado. E ela me ajudou com técnicas que a minha terceira prova eu tirei 8 e tanto. Então, eu descobri que eu não consigo sentar e escrever, estudar normalzinho ali, sentadinha, bonitinha, com canetinha azul. Eu tenho que usar cores, eu tenho que fazer anotações em papeizinhos, eu tenho que fazer anotações de tamanho, letras de tamanhos diferentes. Então, tudo isso me ajudou na fixação da informação e também colocando a reflexão, escrevendo, fazendo perguntas para mim mesma, me ajudou a construir os pensamentos, porque senão eu ia estar apenas reproduzindo ali a resposta do Projeciologia, né? Eu não ia estar colocando ali o que eu acho, que eu penso sobre a informação. Então, me ajudou muito. E hoje eu uso a docência conscienciológica também como forma de incentivo ali para o estudo. Claro. Porque toda vez que eu estou dando um CIP, eu vou me aprofundar mais nos temas, nas questões. Então, eu só de ler o tratado Projeciologia já é um desasno, né? Não é? Você já tem que ler o tratado logo de cara, pronto. Alguma coisa vai desasnar, não é possível, né? Então, mas só que aí a gente pensa, em uma aula você tem que ler muita coisa, você tem que ler muitos verbetes, você tem que ter referência de livros. Então, aquilo lá automaticamente me força a consumir uma quantidade de informação muito maior num curto período de tempo. Quem mais aprende sempre é o professor, né? Com certeza. Você falando de técnicas aí, na tecnologia você fala da criação de mapas de estudo quanto técnica de memorização. Você pode me dizer, se você pode me dar alguma dica de como criar essa técnica? Então, tem técnicas, você consegue até achar muito material bom na internet de técnica. Eu criei a minha, que é o mapa mental, geralmente é a ideia central, você vai puxando mais informações e eu criei a minha dessa forma, coloridinha, e coloco a informação da forma que vai ficar mais fácil para mim. Mas tem uma técnica lá que é central. Então nós somos juntos aí nessa mesma técnica. Então, eu acho que é isso. Corroborando que funciona. É igual receita de bolo, gente. A receita está aquilo lá, mas eu sempre mudo.
Eu sempre adapto alguma coisinha. Só a sua realidade, né? Entendeu? Eu Então, posso usar uma cor diferente da sua nos balõezinhos. então. E para mim, quanto mais colorido, mais eu fixo a Então, ideia. quer dizer que é visual, né? Ela tem uma abordagem mais visual. Muito. Mais estética, né? Muito. Então, isso aí a pessoa tem que descobrir, né? Porque às vezes serve. Para mim já não serviria, mas são temperamentos, né? Então você vê a pessoa melhor de um jeito, a outra vai ter que desenvolver uma outra maneira de raciocinar, né? Tudo é muito particular, muito. Muito individual, muito singular, né? Exatamente. Muito singular. Eu ia falar justamente isso. Você trouxe um exemplo bem rico da sua estrutura cognitiva e de como você aprende. Cada um de nós, dado ao nosso passado, aí a gente aprende de uma maneira. Você trouxe uma maneira de aprender que se usa muito na infância e na adultidade, que é justamente o processo da cor. Cor é vida, né? É tudo de bom, não tenho que não usar. Mas cada pessoa tem uma maneira. Tem pessoas que se usar a cor demais se perde, aquilo distrai. Essa sou eu. Né? E Essa tem sou outras eu. pessoas que eu sou na sua linha também. Eu preciso escrever, colorir, fazer mapa, símbolo. Aliás, símbolo é uma coisa fenomenal, né? Olha só, número 5, em vez de você escrever 5 letras, você faz lá o símbolo. Eu acho isso fenomenal. Então, cada um tem uma maneira, né, de estudar. Eu acho interessante você trazer isso também para desdramatizar o hábito de que a gente tem uma maneira só de estudar, de aprender, cada um de acordo com o seu perfil vai tateando até chegar numa linha específica, né? Exato. E eu acho que isso também devia ser utilizado desde a infância, né? Acho. Hoje em dia, no fundamental. sistema, as escolas acabam englobando tudo, ensina tudo de uma forma só. Só que cada aluno é individual ali, cada um vai aprender de uma forma. Perfeito. Então, isso acaba... Muitos alunos são transferidos, não acompanhou. Às vezes não é ele que não acompanhou, né? É o professor que não acompanhou ele. O jeito dele, Exatamente. né? A especificidade dele. Quer falar? A memória fotográfica que funciona desse jeito. Quando eu estudava química no ensino médio não, era no ginásio. No ginásio. No colegial. Não tinha colegial? Não sei Tinha se... colegial. Mas as fórmulas de química eu olhava para elas e tirava uma foto mental delas para não esquecer. Se eu fosse tentar entender o processo, ficava muito difícil. Então, primeiro eu memorizava ela mentalmente, tirava uma foto e depois ia entender o processo da construção dela. Por quê? Tá vendo? Cada um tem um jeito, né? A mesma coisa dele, eu fazia frase, H2O. Né? Hoje o dia está ótimo 2 vezes. Eu fazia uma frase para gravar, era diferente. Então, você vê que interessante que é, né? Eu queria que você falasse também do teu sinergismo aqui da página 2, o primeiro, sinergismo e estudo raciocínio crítico. Então, estudo raciocínio crítico. O raciocínio crítico, ele nem tanto está ligado com o estudo. Eu acho que tem a ver mais com... A elaboração dele, porque eu tenho uma parte que eu falo aqui, ter diploma não quer dizer que a pessoa é inteligente, porque às vezes você só tem aquela informação, você estuda, qualquer coisa que a Mabel me fale, eu aceito aquilo lá como verdade e tá tudo certo. Então, o raciocínio crítico eu na decisão de o que eu vou fazer com essa informação, eu raciocinar, eu elaborar a informação de uma outra forma. Entendeu? Então, vai mais para esse sentido, que o estudo em si é básico, é muito bom, só que você acaba também consumindo informações que, se não tem um senso crítico, o raciocínio crítico ali não vai... Hoje em dia, a gente está vendo aí vários movimentos, que eu até falo, gente, não são pessoas que não têm inteligência, são pessoas que têm um conteúdo, mas pessoal de antivacina... Eles têm uma inteligência, lê informação, que eles não têm o raciocínio crítico e acaba contribuindo de uma forma errada para a própria saúde, né? Então, só o estudo em si não resolve. Não resolve. Tem outros atributos mentais que tem que entrar nessa história. Exatamente, né? Senão você vai sempre estar caindo acaba sendo suscetível à opinião do outro, à verdade do outro, né? Perfeito. Tudo bem, fala. Eu queria perguntar aqui, na primeira página, você colocou lá na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, a organização do tempo de estudo. De uma forma geral, eu vejo que, se a gente agregar aí disciplina,
que é talvez um bom trafar da nossa sociedade, a gente tem muita dificuldade em estudar. O que é que você fez assim, o que é que você está fazendo para superar esse processo, ou para organizar melhor? Que isso tem tudo a ver com o processo evolutivo, com o seu tema de verbete. Então, é que eu falo, né? Disciplina a gente tem que ter, porque a gente não vai ter motivação sempre. Então, eu também faço faculdade ainda, então tenho que dividir meu tempo entre estudar para a faculdade, estudar sobre... Eu não trabalho por enquanto, mas tempo de voluntariado, o estudo mais conscienciológico, né? E leitura também, que eu gosto de fazer fora de tudo isso. Então, eu tento adequar isso à demanda da semana. Tipo, semana de prova da faculdade, esquece, a Mayra só estuda para a prova. Mas, diariamente, eu tento tirar 2 horas para o estudo da faculdade e 1 hora para o estudo extra, porque eu tenho outros afazeres. Então, é o que eu consigo. Sábado e domingo, eu diminuo bem essa capacidade. Aí eu foco mais em assistir televisão, assistir alguma série, alguma coisa. Entretenimento, né? Isso, e acabo assistindo também séries que acabam estimulando esse raciocínio. Então, mas durante a semana é essa divisão. Legal. E outra pergunta, na página 3, na trinomiologia, o primeiro trinômio que você colocou, a superação do trinômio autoconcessão, autoculpa, autovitimização. Pode aprofundar isso aí? Então, né, a autoconcessão eu sempre, durante Pode ser muito bom tempo... ou ruim, né? Pode ser bom. Eu nunca me Depende. importei muito de ter essa dificuldade intelectual, então eu sempre passei muita mão na minha cabeça. Eu era uma autoperdoadora nata. Então... E, ao mesmo tempo, eu era muito vitimizada. Eu não consigo. Eu não vou fazer. Eu não sei. Até hoje é um pouco difícil eu tirar esse eu não sei da minha... Eu não consigo. Porque é mais hábito, porque eu sei que eu consigo. E autoculpa. E a autoculpa, né? Que ficava lá Ao mesmo tempo que eu passava a mão muito na minha cabeça, eu ficava muito me martirizando. Por que eu sou assim? Por que... E a autoconcessão sempre tomou conta, porque eu deixava para lá e... eu sou assim mesmo, né? Síndrome da Gabriela, né? Então, era o meu dia a dia. E hoje, eu fazendo essa mudança, eu consigo... eu não tenho mais essa autoculpa. Eu não me cobro, não me martirizo. Se eu não sei, beleza, eu também não fico lá, por que eu ainda não sei? Não, eu não sei, mas o que eu posso fazer para chegar lá, para saber, para conseguir fazer essa virada? Então, essa autoconcessão ainda eu tenho, mas de uma forma mais positiva, né? Bem. Posso fazer? Pode. Tá. Aí, na efeitologia, você diz na segunda linha, os efeitos da autoconfiança intelectual na convivialidade. Quais são esses efeitos? O que você já percebeu com o aumento da intelectualidade? Então, eu tinha muita insegurança, né? Por eu não ter... também tem a ver com os meios sociais que era inserida. Eu vivia numa cidade e num contexto social onde eu tinha mais estudo ali que a maioria. Então, naquele ambiente, eu tinha uma segurança intelectual muito boa. E depois eu mudei, fui para um contexto onde eu comecei a conviver com pessoas que tinham doutorado. E aquilo lá foi me tirando a segurança. Como é que eu, Mayra, que estou estudando agora, com 30 e poucos anos, vou conversar com a pessoa que é doutora em alguma coisa? Então, aquilo lá foi minando minha segurança. Então, eu não conseguia conversar de igual para igual com a pessoa. Eu ficava sempre me sentindo ali... De menor, né? Isso. E quando eu comecei a fazer esse movimento, eu falei, não, eu tenho uma inteligência ali, é diferente da dela, eu tenho meu tempo, eu estou conseguindo alcançar coisas que, às vezes, ela ainda já não tem, e cada um tem seu tempo. Eu muito tempo, eu me subestimava, né? Aí depois vários amigos médicos, e eu era técnico em eletrônica, né? E eles falaram, pois é, todo mundo já trabalhou, ralou bastante para ter o CRM. E eu falava assim, não, eu já nasci com CRM. Como assim? Minhas iniciais, Carlos Ronaldo Mafuzzi. Então, você também levar o seu bom humor
para quando, num contexto onde você não está bem inserido, acho que trabalha muito a seu favor. Não, com certeza. E, tipo, meu marido é astrônomo. Tipo, o que eu vou conversar com um astrônomo? Que Tipo, show, é meio complicado. Que show. Mas, tipo, ele também não sabe muita coisa de direito. Então, Não, aquilo lá... claro. Então, aí um explica para o outro. Tipo, mas ele é astrônomo. Tá, mas ele não entende nada de direito. Então, isso também... Tipo, cada um tem sua habilidade, tem... Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. E isso me ajudou muito. Hoje eu converso com um juiz no mesmo nível que ele, porque eu tenho verbete. Para ele chegar... Mas para ele chegar na astronomia, estudar astronomia e graduar-se, né? Ele também tem que estudar direito, senão ele não chegaria, né? Estuda direito, menino, senão você não alcança. Com certeza. Interaciologia, página 3. Pode comentar a interação intelectualidade para psiquismo? Essa pergunta veio de Portugal. Então, quanto mais intelectualidade você tem, mais, dependendo da área, mais você consegue investir no parapsiquismo, entender mais sobre os fenômenos e colocar eles em prática. Então, acho que ali está junto. Você sabe que hoje de manhã, por coincidência, eu estava fazendo revisão de um texto que falava disso, né? Que essas vezes a tendência, inclusive nossa de intermissivista, de querer separar a atividade intelectual e a atividade parapsíquica, como se as duas não convivessem, né? Como se você pudesse falar assim, agora eu sou só intelectual e agora eu sou só parapsiquista, né? Que é uma coisa que não existe. A intelectualidade desenvolve o parapsiquismo e o parapsiquismo pode ajudar na intelectualidade, né? É uma coisa de mão dupla. Levar o paradigma consciencial para todas as áreas, né? Não é na hora que eu estou no IPC que eu vou falar de multidimensionalidade, que eu vou falar de parapsiquismo. Aí não é na hora que eu estou na faculdade que eu vou falar de intelectualidade. É levar para... É exatamente isso. A pessoa, por exemplo, vai fazer uma leitura. Durante o ato de ler, você pode ter fenômenos parapsíquicos. E eu também tento fazer a leitura energética do material que eu vou ler. Isso. Até porque no direito tem muita coisa que é pesada. E tem coisa que eu posso abrir mão de ler, entendeu? Claro. Então, eu tento fazer uma leitura energética até antes de ler, porque eu não vou descobrir lá na página 250 que aquilo lá não... Perfeito. Então, eu posso fazer escolhas. Então, é no dia a dia. Parapsiquismo está em tudo, gente. Até na hora que você vai sentar no restaurante para comer. Não, inclusive, para você não comer coisa estragada. Exatamente. Não é? Mabel, e tem o terceiro viés aí, que é a emoção. A pessoa, às vezes, no início também se separava muito, né? Não, emoção lá, raciocínio... Essa coisa que é uma visão mecanicista, né? É a metodologia da separação. E aí, puxando o aspecto emocional, tem um ponto importante nisso que você vem trazendo aqui para nós, dando o seu exemplo, que é o aspecto dos conflitos. Quando a pessoa tem muito conflito, ela tem dificuldade de aprender. Então, ela acha até que ela não tem cognição suficiente ou não tem um intelectual resolvido, mas o que está ancorando ela, puxando ela é o conflito. Então, você trouxe alguns exemplos de algumas dificuldades suas, mas eu queria que você falasse um pouco mais de superações de conflito. Tem N padrões, N tipos de conflito, né? Desde o mínimo até algo mais grave. Mas você não acha que pode ter uma relação importante aí de não ir para frente, travar a pessoa de alguma maneira? Eu tive uma questão mesmo que, depois de adulta, que eu identifiquei como sendo traumática. Eu sou filha de professora. Então, eu entrei na escola alfabetizada. E eu amava qualquer coisa que fosse de estudar. Eu dormia com um caderno embaixo do travesseiro. E... até os 11 anos, eu era muito quieta, eu era muito tímida, mas eu era extremamente assim, estudiosa, aplicada. E teve um episódio no colégio com um professor, que eu pulei uma folha, que eu não fui na aula, a gente pulava uma folha para anotar depois. Isso e eu não anotei. E eu não anotei. Passou a folha, foi isso. Ficou Quando ele foi corrigir o caderno, ele foi e rasgou meu caderno até na folha que eu não tinha feito, falou, agora você vai ter que fazer tudo de novo. E era um amorzinho, né? E eu não identifiquei isso em momento algum.
E depois dessa fase eu passei a não ter mais interesse. Meu sonho era ser professora. Olha aí. E eu passei a não ter mais interesse, mas eu não identifiquei isso como sendo trauma. Até há 7 anos atrás que eu encontrei esse professor. E talvez isso me ajudou muito a estar reciclando esse tema. Que legal. Porque quando eu vi ele, eu fiquei assim, sem reação, eu não conseguia falar. Aquilo E me veio toda a lembrança do que aconteceu. E eu fiquei muda. E ele fazia questão de só falar comigo. Ele foi no meu trabalho. E ele fazia questão, tipo, me adorava. Eu quero ser só atendido por ela. Eu acho que tinha um processo de culpa dele aí, bem disfarçado. Não sei, para ele estava tudo bem. É que acho que às vezes ele nem percebeu o estrago que ele fez, né? Às vezes Antigamente, professores eram eles muito eram mais rígidos, enérgicos. Então, tipo, ele não tinha noção do que ele tinha feito. É igual a gente, às vezes, não tem noção do que a gente vai fazer, vai causar no outro. Foi maturidade dele e falta de inteligência emocional minha, sei lá. Então, mas tá tudo certo. Mas e aí? Aí, depois que eu identifiquei isso, que eu falei, nossa, olha o que eu perdi, só não conseguindo colocar para fora tudo aquilo que tinha me acontecido. Porque eu simplesmente guardei essa experiência e, tipo, acabou. Você perdeu a motivação, né? Isso. Aí, hoje, eu falei, não, vou tentar colocar o tempo aí a meu favor, né? Interessante isso. E hoje eu sou docente da Conscienciologia. Então, já consegui realizar ali meu sonho, que era de outra forma, mas de uma forma muito benéfica e evolutiva para mim. Muito rico o teu exemplo. Isso acontece, às vezes trava, Faz né? O quê? E aí a pessoa não tem a oportunidade de ir adiante. Você teve a oportunidade de conseguir reciclar e fazer a virada. E eu acho que esse exemplo do professor que eu tive, eu acho que serve como exemplo para todo mundo, professor, pai, mãe, irmão, para a gente não desacreditar, né? Para a gente incentivar, porque a gente não sabe uma besteirinha ali, o que vai causar. A gente acha que é uma besteirinha, mas não é, mas né? O outro recebe aquilo ali com um impacto muito grande. Então, isso eu uso como responsabilidade para tratar com meus sobrinhos. Perfeito. Então, a gente tem responsabilidade com o outro. Beleza, obrigada. Fatologia, na página 1, nas linhas 2 e 3. Quais as suas dicas para a nossa aplicação da meta-reflexão na condição de meio de expandir o entendimento sobre determinado assunto e até mesmo na nossa autopesquisa? Então, eu uso a meta-reflexão como? Meta-reflexão é a gente refletir sobre o que a gente refletiu. A metapensenidade. Metapensenidade, vai ser amanhã. E amanhã, não é isso? O tema é de amanhã, só fazendo já um jabá. Então, eu tento sempre colocar aquele pensamento que eu consegui desenvolver, colocar ele no papel, e depois eu vou lá e, como eu já tinha falado antes, dou uma depurada naquele pensamento. Depois de um tempo eu volto de novo naquele pensamento e tento deixar tudo anotadinho e volto nele várias vezes. E vejo o que eu posso usar, isso que eu consegui desenvolver, plantar na minha autopesquisa. Porque às vezes a gente também desenvolve uns pensamentos tão bons que não serve para nada, né? Então faz Exato, a gente faz reflexão errada sobre certos assuntos. É o que a gente mais faz. Acho não, porque eu estou exagerando, mas no caminho da evolução a gente sempre está tendo que ajustar a maneira de a gente interpretar os fatos. E é legal quando a gente volta nessas reflexões, deixar anotado, é legal isso, porque você volta, você vê uma coisa que nem tem muito tempo que você anotou, de um ano atrás, você fala, nossa, tipo, como que eu já mudei meu pensamento em relação a isso? Como que eu já desenvolvi meu raciocínio em relação a isso? E a gente também tem muito na questão de cair no raciocínio pronto do outro, né? Então, é cômodo, porque a gente não precisa fazer nenhum esforço. Então, você acaba aceitando ali a verdade do outro, o raciocínio do outro, e fica tudo certo. Então, não, eu tento sempre, principalmente quando me agrada muito o pensamento do outro, aí eu tento refletir mais ainda sobre isso. Perfeito. Gente, só um time aqui para fazer algumas divulgações. A gente vai ter a 4ª reciclagem da pensenidade religiosa. Vai acontecer nos dias 24 e 25 de agosto com o campo bioenergético e vai ser aqui em Foz do Iguaçu, tem vários pesquisadores falando. Então, se alguém se interessar, dias 24 e 25 de agosto.
E a gente também vai ter o segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, nos dias 17 e 18 de agosto. E aqui, gente, tem uma série de conferências. Não posso deixar de dizer que a maioria são de mulheres. Olha que interessante. Tem homens, obviamente, tá? Mas a grande maioria aqui são as mulheres verbetógrafos que estarão. O André vai estar representando aí a classe masculina. Mas, enfim, fica aí o convite, né? Todo mundo, 17, 18, e é um evento presencial e online. Então, os teletertulianos podem participar online. A sábado agora, o tema do círculo, né, o círculo mental somático, acontece às 9 horas da manhã, e o tema vai ser colegiologia. O pessoal dos colégios invisíveis da Conscienciologia estarão participando para fazer o debate. E no domingo, a tertúlia matinal vai ser método científico conscienciológico, a especialidade é a paraepistemologia, com o professor Alexandre Zaslavsky. E a gente faz um convite para os autores com livros publicados da Conscienciologia ou não, para um curso que se chama Mega GESCOM, a Escola de Autorrevezamento Autoral. É um curso que foi criado para que os autores se ajudem entre si, para tentar delinear, né, identificar temas e prioridades em termos de Mega GESCOM, e depois caminhos também para se construir a Mega GESCOM pessoal. Então, fica o convite, só o único pré-requisito é que a pessoa seja autora de livros publicados, de Conscienciologia ou não. Pessoalmente, eu fiz esse curso aqui, o protótipo, e eu achei, sinceramente, top, tá? Porque cria-se um holopensene acima da média, em termos de ideias que ela está trazendo, né? Porque você vai trabalhar a Mega GESCOM daquele autor, a holobiografia daquele autor que vai desembocar na Mega GESCOM, tem campos energéticos sobre isso, então é muito bom, fica o convite aí para quem tiver interesse. A gente também vai ter nos dias 17 e 18 de agosto no Mabu, um curso Existential Balance, que vai ser em inglês, tem uma série de pessoas fazendo aí a palestra sobre um balanço existencial. Teremos o curso Alterança Multiexistencial com o professor Mário Oliveira, nos dias 3 e 4 de agosto, e agora, né, nesse final de semana, na sede da ACIP. O curso Campo Interassistencial Paracirúrgico, que vai acontecer 24 e 25 de agosto, também no Hotel Mabu, com a Ectolab. A 7ª semana da Paradireitologia, fica o convite para os dias 5 a 11 de agosto. A temática vai ser Universalismo. Nós temos um curso inédito que se chama Projeciologia e Reurbex. É um curso de várias ICs, IPC, CAEC, AIEC, que vai acontecer com vários EPICONs nos dias 15 a 17 de novembro de 2019, aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que tem bem uns 8 ou 9 EPICONs trabalhando nesse... 9 EPICONs trabalhando nesse curso. É um curso inédito, né? É um curso inédito dessa classificação, e é um curso para trabalhar mesmo a Reurbex, a reurbanização. Então, realmente é um marco aí em termos de trabalho multidimensional. A gente vai ter o Fórum da TENEPS no final do ano, de 13 a 15 de dezembro. São várias atividades e tem um coquetel de comemoração dos 15 anos desse curso. Esse curso já vai fazer 15 anos. Então, fica aí, tem curso de campo, aliás, campos bioenergéticos. Então, fica o convite para os tenepsistas de 13 a 15 de dezembro. E a última chamada aqui, gente, é CP3, que é um curso bioenergético que vai acontecer em Pedra Azul, Domingos Martins, no Espírito Santo, nos dias 24 a 26 de janeiro. Esse curso, geralmente, ele existe quando tem um empreendimento grande na Conscienciologia. E esse curso, especificamente aqui, vai ser em pró da construção do laboratório conscienciário, que é um laboratório super vanguardista, onde a pessoa fica 10 dias. Ela fica 10 dias ali, vamos dizer, internada,
no laboratório e há de mudar a vida dela, né? Com 10 dias ali. Então, eles vão construir isso lá no Espírito Santo. Então, vamos lá. Mitologia. Página 3. Poderia comentar o mito de quanto mais diplomas conquistados, mais inteligente é a consciência? Como eu já até falei no começo, algumas pessoas ela têm a facilidade de absorver a informação. Então, ela tem uma facilidade de fazer prova, ela tem uma facilidade de passar em concurso, porque ela tem aquela... Não, tem gente que tem doutorado em concurso. É impressionante, tiro o meu chapéu, a pessoa sabe fazer concurso. E não é todo o caso, mas ela tem aquela facilidade de fazer aquelas questões. Só que na hora de raciocínio, inteligência emocional, na hora de elaborar um pensamento crítico, a pessoa não tem. Então, ela tem ali aquela bagagem de informação do conhecimento, só que ela não consegue colocar aquilo ali em prática no dia a dia dela. Ela só consegue estar passando da forma que ela aprendeu. E se você perguntar de outra forma, se ela for ter que passar aquela informação para outra pessoa de uma outra forma, ela não sabe, porque ela só sabe daquele jeito. É igual uma pessoa que... Vou falar até de mim mesma. Quando eu fazia uma matéria de matemática no colégio, eu só sabia repassar aquilo, eu não sabia ensinar para ninguém. Porque eu não aprendi, eu copiava aquilo. Então, eu não sabia desenvolver, não conseguia formar o pensamento para resolver aquela questão. Era automático. Então, aquilo lá não me fazia inteligente, me fazia uma reprodutora da matéria. Da matéria. Então, nem necessariamente isso está interligado, né? Como tem pessoas também que não têm nenhuma formação e tem ali um nível bom de intelectualidade, porque ela lê, ela consegue ter o raciocínio crítico. E tem inteligência evolutiva, né? Que exatamente. Também é uma outra variável que tem que ser levada em consideração. Né? E que é a bagagem ali que você traz de todas as suas vidas. Então, cada um é cada um, entendeu? Às vezes a necessidade que eu tenho é só de reproduzir aquilo, a informação que ele está tendo. E a nossa não, é de construir, né? De aprender, de... É interessante que isso tem a ver com as teorias educacionais pedagógicas de agora, né? Recentemente, a última década, que fala da teoria do chá, que é justamente você tem que ter o conhecimento, né? Ou seja, que a informação, e não só a informação, que informação não é conhecimento, mas tudo aquilo que vai gerar conhecimento, mas também o processo de habilidades, e essas habilidades entram habilidades emocionais, que nem você trouxe, e tem outras habilidades, que são habilidades sinestésicas, habilidade de ver o concreto e saber aplicar aquilo, né? Ou seja, a abstração daquilo que ela dá informação, porque não adianta eu ter informação e eu não sei operacionalizar. É uma outra percepção, é uma outra habilidade, né? E o último, que é do chá, que é o A, que são as atitudes, o processo atitudinal, ou seja, ela tem motivação, a voliçolina, ela consegue materializar aquilo, porque a pessoa sabe tudo, ela sabe como fazer um pão, viu no YouTube, ela percebe onde que está a farinha, sabe tudo, mas ela não tem atitude de ir lá e fazer. Ela não tem paciência, ela não tem tipo, não, eu vou esperar, vou ter que ligar o fogão, como que eu vou ligar o fogão? Não sei ligar o fogão, entendeu? Então, tudo isso você está trazendo que tem esses dois lados. E às vezes a pessoa até consegue fazer o bolo mesmo, o pão lá. Só que ela consegue explicar para outra pessoa como é que faz. Porque qual que é o sentido também de você ter toda essa habilidade e não conseguir ajudar o próximo a passar isso para frente? Então, eu acho que o mais importante é você passar, saber passar, você ajudar outras pessoas, sendo com ajuda mesmo ali, ó, meu processo foi esse, vamos descobrir qual é o seu, ou com exemplo, né? Que a mudança que eu faço incentiva outras pessoas a fazerem também, né? Você trouxe o processo do que é a conscienciologia em essência. Que a pessoa chega aqui, dificilmente a gente chega inteiro. Você chega, né, toda arrebentada, de muleta, uns com muleta, não sei, mas todo Salvados mundo... de incêndio, tem até um verbete sobre isso. Tem, Salvados de incêndio, Aí a pessoa vai se ajeitando, vai melhorando, vai virando gente, vai crescendo, vai amadurecendo, e daí vai chegar realmente momentos importantes onde ela vai precisar passar a receita adiante, né? Ou passar o que deu certo para ela adiante. Durante esse processo, tem aí os processos que você vem trazendo, os verbetes, né? E tudo isso. Sim, estou nessa fase ainda de me curar. De quê? De me curar ainda desse... a gente vai ir o tempo inteiro. Exatamente. E vai ajudando a curar os outros, né?
Sindromologia, página 3. Poderia expandir a síndrome da subestimação intelectual. Uma colega do Rio de Janeiro. Alina. Pronto, já falaram. Então, essa síndrome que eu desenvolvi, né, era essa, de não conseguir conversar com outras pessoas que eu julgava ser mais inteligentes, mais intelectuais do que eu. Então, eu sempre me inferiorizava, evitava expor. Eu demorei muito a fazer uma pergunta em curso. Porque eu tinha extremamente pavor da pessoa imaginar que eu não sabia. Rasgar o e eu seu não sabia caderno mesmo. de novo. Eu não sabia mesmo, mas só da pessoa imaginar que eu não sabia, então eu acabava passando despercebido, acabava aprendendo menos, porque quando você não faz pergunta, aprende menos. Claro, com certeza. Então, e os outros também aprendem menos. Exatamente. E então isso foi muito prejudicial para mim, para o meu desenvolvimento, muito tempo. Hoje não. Hoje eu faço questão de me expor. Tá precisando de alguém fazer pergunta, minha mão tá levantada, tem legal. Colocar lá a cara para aparecer, eu apareço, porque isso me ajuda muito. É a maneira de você furar o autoassédio, né? Exato. Se a pessoa ela entra nesse autoassédio e ela não fura a bolha de autoassédio, ela não supera, né? E antigamente, vai que a pessoa sabe que eu não sei. Gente, eu não sei mesmo. Muita coisa e tá tudo certo. E daí? Né? É bem isso. Vamos lá. Fatologia, página 1. Última linha. Olha, é dentro da mesma linha a pergunta. Olha, a influência do subcérebro abdominal no funcionamento cerebral. Poderia comentar e, se possível, dar exemplos? É uma colega da Alemanha que está fazendo essa pergunta. Então, a influência do subcérebro abdominal é mais ligada à questão do instinto, né? E na ciência convencional eles usam como segundo cérebro, né? Então, ele é responsável por uma série de informações que o segundo cérebro passa para o cérebro. Então, quando está desregulado, questão de alimentação, de rotina diária, você acaba tendo dificuldade de memorização, de raciocínio, você acaba ficando uma pessoa mais irritadiça, e tudo isso atrapalha o processo. E, no meu caso, como exemplo, eu tinha também a questão da alimentação, né? Que quando eu era totalmente desregrada, agora é só uma parte. Vocês estão nos 50%? Mas quando eu comecei a ter uma alimentação regrada na forma que era o melhor para mim, então eu consegui ter o melhor funcionamento do meu intestino, a microbiota foi favorecida, então minha irritabilidade melhorou muito, minha capacidade de concentração aumentou. Porque antes eu ficava meio focada ali no mal-estar que eu sentia quase que diário. Você sabe que hoje, eu não sou da área, mas eu andei lendo, né? Parece que há uma influência direta entre a microbiota e, por exemplo, a depressão. Exatamente. Ansiedade. Uma série de problemas psicológicos e psiquiátricos que, às vezes, um desequilíbrio, um reequilíbrio da microbiota já ajuda, né? Na flora intestinal. Sim. Os tal dos bichinhos bons, os lactobacilos bons, né? E hoje a ciência está até utilizando como é que doação, né, de microbiota de uma pessoa para outra. Não sei se é para influenciar na depressão mesmo, mas eles estão usando isso para revitalizar, né? Isso, então é bem interessante. Isso aí, e tá vendo, essa é uma área que ainda precisa assim, mais estudo, né, Léo? Porque a área funcional, essa área funcional ainda precisa de mais estudo do corpo humano, porque a parte de órgãos, as pessoas já estudaram muito, mas a funcionalidade, a bioquímica ainda é mais complexa. Na ciência convencional mesmo, esse estudo é bem recente. É o que eu estou falando, precisa de mais estudos nessa área, estou falando da ciência mesmo, porque o aspecto funcional e não se aborda tanto ainda, né, como poderia. E como uma necessidade básica ali, pode te ajudar. Pois às vezes você pode reverter sérios problemas psiquiátricos só melhorando um pouco isso, né? Porque a gente vê isso no dia a dia, né? Quando a gente está com alguma disfunção ali do intestino, como é que a gente muda o nosso humor, a nossa irritação? Tudo. Raciocínio. Quer falar, Marise?
queria fazer uma pergunta para você. Primeiro, parabéns pelo verbete, parabéns, obrigada. Na página 3, em antagonismologia, o antagonismo estudo desassediador, estudo assediador. Você podia exemplificar esses dois tipos, vamos dizer assim, de estudo na tua rotina, na tua prática? Então, eu coloco o estudo desassediador como estudo conscienciológico, também de outras áreas da ciência convencional, psicologia, sociologia, eu acho que são estudos que ajudam mais essa questão do desassédio. E estudos assediadores, na minha área eu tenho muito estudo que é meio assediante. A questão do direito tem muita coisa que mas não que não seja necessário, eu tenho que passar por ele. Mas tem coisa que a gente pode abrir mão. Desassimilar também, exato. Te exige mais para desassimilar. Isso, aí o trabalho constante de energia ali, eu tento trabalhar muito quando eu estou estudando o Corona Chakra com o Fronto Chakra. Eu estou sempre ali fazendo uma movimentação energética para ajudar a desbloquear também e no final do estudo eu faço um EV muito bom para tentar desassimilar. Mas tem muita coisa que eu ainda abro mão, que eu posso abrir mão de estudo assediador, eu abro. Evocação, né? São as evocações, né? Exato. Tem muita coisa que é muito pesado e que é necessário, porque a abordagem... Tem que aprender, se não adianta. Mas estudos de caso, né? Exato, mas o que dá para eu abrir mão, eu abro mão. Eu me priorizo. Pronto? Dentro dessa linha tem um comentário aqui, ó. A verbetógrafa poderia esclarecer por que o verbete tem tema central homeostático, em vez de neutro, pois há consciência que através de estudos sistemáticos e técnicos criaram armas, como por exemplo o russo Kalashnikov, que criou o rifle AK-47, que é justamente o que eu estava falando, né? Que é a arma mais letal e mais produzida da história, causando em média cerca de 250 mil mortes por ano, desde sua introdução em 47. Esse está com mal, esse cara aqui, coitado. A ficha dele é difícil, a gente tem que ajudar o colega. Mas então, tema central homeostático ou neutro? Então, depende do enfoque. Eu quis focar, eu acho que o desenvolvimento intelectual, ele é homeostático. A forma que você vai utilizá-lo, que eu acho que pode ser nosográfico. Entendi. Ou neutro, porque o ato em si... O ato em si, de você ter... desenvolver senso crítico. E também, hoje, eu uso isso com temas que tenham relevância social ou individual, para o meu crescimento, entendeu? Agora, você vai usar isso da forma que... Tem muita coisa que é muito positivo e a pessoa usa de forma negativa. Então, não é o ato em si, né? É a forma que ela utiliza. Então, eu estou focada aqui no positivo. Quer falar, Marisa? Porque o atributo ele é homeostático, né? Agora, é como o parapsiquismo, enfim, a tridotação, a intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Né? Então, se a gente for pensar que, teoricamente, é positivo. Agora, vão entrar todos os trafares aí da pessoa, o fato da anticosmoética, e faz um conjunto que ela pode usar para um lado mais nosográfico, né? Perfeito. Então, vamos lá. Oi. Dá para fazer pergunta? Pode fazer. Pode fazer? Tudo bom? Meu nome é Marilza. Prazer. Sobre a leitura, o estudo assediante, em 2001, eu vim para cá, eu e um grupo de pessoas, e fizemos fichamentos para o professor Waldo, ele estava trabalhando no Homo Sapiens Reurbanizados. E as notícias, depois das Torres Gêmeas, né, os jornais traziam assim, notícias horríveis, né? E muita gente que estava fazendo o fichamento começou a ficar abalada com aquilo e foram conversar com o professor Waldo sobre a influência daquela leitura, daquelas notícias, né? Bebê de 2 meses estuprado pelo pai. Coisas assim, bem horripilantes para nós, né? E acho que para a humanidade em geral. Aí ele nem se abalou com as queixas. O que ele fez? Ele falou assim, se você não aguenta essa leitura,
como é que você vai fazer assistência? Como é que você vai, nas zonas baratrosféricas, assistir? E ele explicou que era uma questão do nosso envolvimento emocional com aquilo. Então, na verdade, o grupo que estava trabalhando naquele... E era muito assunto, né? Era muita coisa que a gente fazia diariamente. Então, a questão não é a leitura que é assediante. Nós é que nos deixamos assediar pelo que está sendo dito por causa do nosso envolvimento emocional. Como você está lidando com essa questão do seu desenvolvimento intelectual? Talvez fosse interessante você fazer bastante trabalho energético e fazer seus estudos, fazer suas pesquisas de trabalho e começar a observar, fazer uma autopesquisa sobre isso e, quem sabe, não sai um outro verbete. É muito interessante. Eu tento focar nisso mesmo, né? Nessa confiança energética, emocional, para assistir todo mundo. Eu mesma fiz uma experiência logo assim que eu instalei o Netflix na minha casa, e só dava a questão do seriado dos Vikings. E eu não queria assistir aquilo de jeito nenhum. E aconteceu tantas vezes eu ligar o negócio e aparecer, a primeira coisa que aparecia era que eu resolvi assistir o seriado e ver o que tinha para mim naquele seriado. E foi justamente também lidar com essa questão das cenas horripilantes, né, aquilo que agride a gente, muito sangue e tal. E então conseguir ser mais mental somática diante do que está se apresentando e conseguir até fazer uma análise, né, multiexistencial daquilo. Sim, eu tento usar, quando eu preciso, né, o recuo cosmoético. Enquanto eu não tenho a sustentabilidade, eu deixo para lá. Vai treinando, né? Vai treinando. Isso. Mas é interessante você mudar o foco, né, para poder superar isso aqui. E você está no caminho certo. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Fatologia, página 2, linha 5, de baixo para cima. Pode comentar o estudo para aquisição de teática? Foi até que a gente estava conversando no começo da teática, né? Eu tinha muita questão da mão na massa, da teoria, da prática, né? E a teoria ficava bem... Eu era bem simplista ali na questão da teoria. Então, hoje eu embaso muito o que eu vou fazer para colocar ali na prática e saber mostrar o processo que foi feito, onde que eu cheguei com aquela questão. E eu uso também a teática nos cursos, né, na docência conscienciológica. Então, eu aproveito muito para colocar em prática lá toda a teoria que eu venho estudando, e eu faço essa abordagem no CIP, né? Que tem até uma pergunta sobre isso, mas, na verdade, é aquela história, 1% da teoria e 99% de prática. Mas esse 1% é imprescindível. É muita coisa. Esse 1% de tudo que a gente tem de informação. É muita informação. É muita informação. Então, quer dizer, ele não pode ser descartado jamais, esse 1%, né? E até tem uma pergunta assim, ó, você pensa que para a consolidação dos conhecimentos, com a formação de neossinapses, a prática dessa teoria não seria imprescindível? Então, tem uma pergunta mais ou menos na aquisição de conhecimentos, e você já respondeu que sim. Aí vem uma pergunta aqui, ó. Poderia responder a sua questionologia se sentir à vontade? Se eu me acomodo ao nível intelectivo pessoal ou investo na expansão da alta capacidade cognitiva. Estou me investindo, né? Eu estou... A gente sempre está, pelo menos eu, na maioria das vezes, sempre acho que eu estou um pouco aquém do que eu poderia estar, né? Então, mas eu estou investindo, estou caminhando com os meios que eu utilizo aqui, que é isso, a rotina de estudo, sempre uma variedade de estudo. Exemplo, eu acho que eu tenho uma deficiência de conteúdo.
Sim. Eu tenho muita habilidade, eu sou muito esperta, eu tenho uma inteligência muito boa, mas me falta o conteúdo. O que eu fiz? Eu comecei a investir em livros que tem uma abordagem de vários conteúdos meio superficial. Exemplo, tem uma coleção de livros, a história da sociologia, a história da psicologia. Tem uma visão geral. Tem uma visão geral, porque é o que eu acho que precisa essa visão geral. E o que me interessa eu aprofundo. Claro. Então, em vez de eu ficar pegando tudo por rumo, o que eu vou ler tudo que me vem? Não, vou focar ali, vou aprender sociologia hoje. E o tema que me interessou, eu me aprofundo nele. Assim, é uma forma de ter um conteúdo mais abrangente, né? Então, eu estou investindo e vou continuar. Perfeito. Aí tem uma pergunta aqui do Rio de Janeiro, deve ser de um colega seu, é um colega nosso. Nos conte sobre projeções que te ajudaram no desenvolvimento intelectual ou para a docência. Isso aí te remete a alguma coisa? Nos conte sobre projeções. Na verdade, as minhas projeções acontecem na época que eu estou me preparando para o curso. Eu tenho 2, 3 noites de aula, assim, na projeção. Eu dou aula as 3 noites anteriores à minha aula, eu fico a projeção inteira dando aula. Então, isso me ajuda muito, porque eu analiso minha abordagem com os alunos. É a meta para a pedagogia, é isso? É a análise da própria aula. E é muito interessante, porque me ajuda a aprimorar, e em muitos casos, no dia da aula, a abordagem que eu tive que fazer foi parecida com a que aconteceu na minha projeção. Então, isso me ajuda muito. E também eu já chego na minha aula mais confiante, porque a primeira aula do CIP minha foi meio traumática. Ela foi minha aluna. Foi o primeiro curso dela. Até que não foi tão ruim, né? Tem aluna aqui. Tá vendo? Mas eu fiquei muda, assim. Ninguém disse que notou, mas para mim foi uma eternidade. Eu não conseguia começar a aula. Na hora de começar. Aí a professora P1 me ajudou, falou: a aula é sobre. Aí eu comecei, fui para frente. Segundos que duraram a eternidade. Ali num limbo eterno. E essas projeções me ajudam muito já a chegar na aula, já desassediada, já preparada, já com mais autoconfiança, porque eu já dei ela 3 dias seguidos. Entendi. Então para mim é muito importante. Muito bem. Mabel, só uma complementação. Você está falando de cognição e intelectualidade, você falou da arma que matou 250 mil por ano. Uma pergunta aqui. Tem uma arma mais letal, por incrível que pareça, que foi construída logo depois da morte de Stalin, que é uma bomba atômica chamada Ivan, ou também conhecida como Tsar Bomb. Ela tem 50 megatons e, se ela fosse detonada efetivamente, corresponderia a todos os recursos da Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo, juntos, multiplicados por 10. Ela é muito, muito, realmente fora do comum. Eu trouxe isso só para contemporizar com a pergunta que foi colocada, mas é importante a gente saber que recursos cognitivos são válidos, né? E cada um direciona de uma maneira. Sem maturidade, sem inteligência, né? Ele podia ter usado essa capacidade toda para fazer uma coisa benéfica para todo mundo, para fazer a recomposição aí de tudo que estragou na Segunda Guerra. E aí? Pois é, perfeito. Mas só uma dentro disso. Então, pensando nisso, não seria a intelectualidade em si, não seria homeostática, então, ou seria para a pessoa? Porque isso que porque ele pode usar a intelectualidade. Eu acho que depende do olhar que você coloca, né? Em tese, você pode falar que é neutro, em tese. Mas o desenvolvimento do autoconhecimento na abordagem que ela está tentando fazer já é em si homeostático. O problema é o que você vai fazer, né? Nessa abordagem dela. É o que você vai fazer com aquilo. Então, é difícil, né? Em tese, poderia ser. Eu vejo assim, o foco é cosmoético. Né? Quando ela fez o verbete, ele é todo assentado na estrutura cosmoética pensando. O objetivo dela com esse verbete, o foco todo é da cosmoética. Aumentar meu discernimento e, consequentemente, evoluir mais rápido aí. Exatamente. Mas a questão é desenvolver intelectualidade ou não? O que é melhor? Não vamos desenvolver intelectualidade. Porque ela pode ser uma besteira. Desenvolver intelectualidade é fundamental. Agora, o uso dela, como todo mundo já falou, que vai ser homeostático, nosográfico e tudo mais. É que nem aquela frase que eu abri a tertúlia aqui, positivo. Tenta evoluir na ignorância. O professor Valdo sempre falava assim, então tenta evoluir com a ignorância, depois você me conta. Entendeu? Nesse aspecto é sempre positivo.
Até porque o processo evolutivo vai envolver os erros, né? Então, a gente, às vezes, vai bater cabeça, vai errar, para depois poder alinhar. Mas, quando você virar a chave da cosmoética, né, e passar para o lado branco da força, vamos dizer assim, você já tem a intelectualidade desenvolvida, você não vai precisar ali começar do zero. Já é um traforzão, às vezes é um mega trafora até. Quantas pessoas foram para o curso intermissivo, lideranças assim, anticosmoéticas, que podem ter sido pinçadas por esse trafor, e aí a pessoa vai tentar ressignificar aquilo ali, vai tentar virar essa chave, né? Isso me lembra a história dos hackers, né? Hoje em dia está na moda falar de hacker, que são aqueles hackers que são pegos, né, e recrutados, e eles começam a trabalhar para a segurança. Quer dizer, o conhecimento estava lá, né? E ele agora vai usar o conhecimento de uma maneira positiva, vamos dizer assim. Pensa o sniper, né? Olha o foco da pessoa. Atenção, a frieza. Atenção. E se usar para o outro lado, que dá um salto. Então vamos lá. Fazer uma analogia meio bobinha. Você escreve um tratado, tá ótimo, super homeostático, aí a pessoa pega o tratado e vai bater na cabeça do outro. Mas aí já é outra coisa. É positivo. Mas aí já dói. É positivo, o uso que o outro fez daquilo. É outra coisa. Parafatologia, página 2, terceira linha. O parapsiquismo intelectual desenvolvendo a mentalsomaticidade. Poderia, por gentileza, expandir e, se possível, dar alguns exemplos de sua vivência? O parapsiquismo intelectual desenvolvendo a mentalsomaticidade. Certo. Como a gente falou, né, do parapsiquismo, tá junto ali com a intelectualidade, e acaba que quanto mais você absorve esse estudo, faz esse movimento, aprofunda, mais mental somático você acaba se tornando, porque você acaba priorizando mais o cérebro, o paracérebro, e deixa um pouco, desdramatiza algumas questões da sua vida. Então, você acaba não focando mais no psicossoma, né? Você acaba focando mais no mental soma, porque quando a gente tem pouco conhecimento, eu falo que é uma carroça, né? Quanto mais vazia, mais barulho ela faz. Então, quanto menos conhecimento, mais você foca nas questões de psicossomas, você acaba levando sempre pelo instinto. Né? O instinto vem, né? Isso. Então, quanto mais você investe na intelectualidade, no parapsiquismo, mais mental somático você se torna. Porque você consegue controlar melhor aí seu instinto. Fala. Também não necessariamente sendo mental somático, você seria cosmoético, pensando nisso? Porque pensando nessa relação da intelectualidade com o parapsiquismo. Você pode desenvolver o parapsiquismo também para fins não cosmoéticos de uma forma mais... me vem muito uma projeção que o Valdo relata sobre que ele viu as pessoas, se não me engano... Eles estavam fazendo uma telepatia, influenciando pré-negócios, todo esse processo. Então, também a intelectualidade e o parapsiquismo, desenvolvendo a mental somática, não necessariamente seria cosmoético. Não, aí é a aplicação que você faz mesmo. Existem mega assediadores extremamente inteligentes. Mas, entendeu? O problema todo, gente, é a aplicação, é a intenção na aplicação de qualquer coisa. Né? E na minha adolescência, eu usava muito a inteligência que eu tinha para fazer coisa besteira, tipo driblar sistema do trabalho. Trabalhava com vendas e até meu próximo verbete vai ser vendedor cosmoético. Por quê? E o próximo? Depois vai. Só para lembrar. Isso. E eu acabava usando essas habilidades que eu tinha para driblar o sistema, para convencer as pessoas a fazer uma coisa às vezes que ela não queria. Então eu usava todo esse potencial que eu tinha para uma coisa. Entendi. Que não era correta. Então, para ludibriar o outro... Eu acho que a grande virada dos intermissivistas no curso intermissivo é isso aí, sabe? É você girar a roda para a cosmoeticidade. Então, pega ali o saldo de tudo que você teve nas várias vidas de aportes, né? E você vai para o lado mais amplo da cosmoética. Quer falar, André? Eu acho que essa ideia que ele trouxe, acho que vale a pena, porque quando você olha ali no verbete, na seção da recinologia. O fato de ter colocado na recinologia tem a ver com reciclagem.
Então, quando ele está aqui autodesenvolvendo a intelectualidade dele, ela pegou o viés que não tem como não ser homeostático. É essa que é a sacada, é a pincelada que ela tirou do verbete. Porque se ela colocasse aqui a seção fosse logicidade, né, ou fosse logicologia, uma coisa nesse sentido, né, que era só o raciocínio lógico em si, aí a gente poderia ver que ele seria neutro. Nesse caso, não, é bem assim homeostático. Né? Eu gostaria que a verbetógrafa ampliasse aqui a exemplologia na página 4. Olha, obrigada, viu? Porque a minha próxima pergunta seria: poderia expandir os itens da exemplologia? E principalmente se puder dar o modelo, o exemplo aí do mapeamento contínuo e gradual da autocognição. Que é o primeiro, né? O primeiro exemplo. Primeiro. Exemplologia, página 4. Mini autodesenvolvimento intelectual. Quer que eu leia primeiro? Não, já aquele realizado a partir do mapeamento contínuo e gradual da autocognição, né? É aquele desenvolvimento que é só para mim, que eu vou estar me desenvolvendo e não vou estar passando ele para frente, não vou estar repartindo ele com o outro. Isso. Aí até que forma também que isso é um autodesenvolvimento, né? Porque se você não tem com quem trocar, você não sabe até aonde você está indo também, né? A gente não tem uma visão completa de nós mesmos. Então, a partir do momento que você não troca com o outro, você também não tem uma visão de como é que está a tua... Não tem feedback. Exato. Você é super sozinho, trancado no seu quarto, você é super intelectual, você não tem defeito. Está tudo correto. Então, o Mini vai disso. Só para mim, entendeu? Não compartilhar isso com outras pessoas, não colocar... não que vai aqui no Max, né? Que é o compartilhar isso com GESCONs verponológicas, né? É compartilhar, fazer interassistência, trocar e ajudar e ter o feedback do outro. Muito bem. E minhas recins está servindo de apoio. Tipo, alguém está querendo saber aí sobre autodesenvolvimento intelectual. Agora já tem um verbete ali escrito que ele pode se apoiar. Então, talvez para ele diminui essa caminhada. Aqui tem algumas diquinhas que ele pode talvez utilizar, ou ele pode criar dele, óbvio. Parafatologia, página 2, linha 2. Além de realizar o autodesenvolvimento intelectual, como a consci intermissivista pode aumentar a autoconfiança para se relacionar e assistir consciexes fora da CCCI? Achei interessante fora da CCCI. Eu também, fora da CCCI, é que eu não... É porque, na verdade, eu lido mais com consciex fora da CCCI. Porque eu fiquei pensando, a consciex, existe uma fronteira? Né? Não sei, eu tô pensando. Porque na CCCI... quem sabe ela quer falar fora do dia a dia, das atividades. Na CCCI eu só lido 6 horas, né? Porque é um voluntariado, então tá tudo certo. Ajuda a ter o conhecimento, né? Eu tinha muito medo de lidar com consciex. E o que é o medo, gente? A ignorância, o não saber, né? Não entender, não... Então, a partir do momento que eu fui estudando mais, essa confiança minha foi aumentando. E eu consigo desdramatizar essa questão da consciex, do fantasminha lá, que não é aquela coisa que vai me... Então, eu consegui ter um conteúdo maior, um viés maior do que é uma consciex, de como eu posso ajudá-la e sem correr, porque meu medo era real, porque eu era desconhecido. Claro. O que eu trouxe até uma certa idade era tudo que o medo que a sociedade construiu na gente, né? Filmes, histórias. Então, o conhecimento te faz isso, desdramatizar e, consequentemente, você assistir, você tirar o preconceito, né? Agora, você sabe que, além disso, né, que ele está falando, que você está trabalhando, a gente tem dentro da CCCI, né, vários laboratórios, técnicas, aulas, palestras, o que seja lá, para desenvolver a sustentabilidade energética, a autossustentabilidade energética, né? Porque é isso que vai ajudar depois, né, ajudar as consciex, seja lá onde for. Então, tem esse viés também, né, que tem o conhecimento
e tem a prática da energossomática que vai te dando também autoconfiança, né? Exato. Lá no IPC a gente tem o laboratório de autossustentabilidade energética com a Ailton. Então também me ajudou muito a ter essa confiança parapsíquica, a ter essa sustentabilidade e essa vontade de assistir mesmo, né? E dentro da CCCI é mais fácil você conviver com consciex, porque você está ali no ambiente... No holopensene, né? Mas, vamos dizer... Então, é no dia a dia mesmo que, na prática, que a gente vai ver isso. Muito bem. Fatologia, página 2, linhas 6 e 7, de baixo para cima. Como fazer o treinamento para o aumento da confiança cognitiva? Foi o que eu falei, a exposição. Eu sempre me exponho onde é possível. Até aqui eu falo de grupos, participar de grupos de debates, né, de temas evolutivos. Isso também me ajuda, que é minha exposição ali, que era a dificuldade que eu tinha, né, de me expor. Então, estou sempre contribuindo, estou sempre pedindo explicação, colocando minha ideia, o que eu acho, e estou me mostrando ali. Então, isso já me ajuda a ter essa confiança maior e perder esse... Acho que essa falta de confiança tinha um pouco a ver também com timidez, né? Tem. Às vezes a pessoa é tímida intelectualmente, né? Então, aí eu fui perdendo isso. Aqui no tertuliário tem aquela frase ali, né? Não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário. Olha quem está em silêncio. O paracérebro é uma coisa preciosa demais para se desperdiçar. Quer dizer que essa frase é justamente para ajudar as pessoas a agirem da maneira como você está agindo, né? Que é se expor, porque é assim que a gente se autodesassedia. E hoje eu crio um ambiente para isso, entendeu? Eu fui tímida até há muito tempo, então hoje eu faço questão de, se tem uma pessoa nova no ambiente, eu já chego, já me apresento, eu já crio, já tiro quebra esse gelo inicial para já poder me expor com confiança e tá sempre eu lá me mostrando presencialmente, com a força presencial. Agora, deixa eu te falar, tem várias perguntas daqueles exercícios neuróbicos, então eu acho que vale a pena falar de novo, ó. Fatologia, tá assim, pode descrever alguns exercícios neuróbicos para estimular o cérebro? E aí também tem, além dos exercícios neuróbicos, que alimentos específicos ou rotina semanal de exercícios físicos aeróbicos pode otimizar a nossa intelectualidade? Ou seja, tudo nessa área para você dar uma geral. Tá, eu não faço nenhum exercício, tá? Aeróbico. Aeróbico. Mas você faz deveria. Não faço, mas eu deveria. E qualquer exercício, desde uma caminhada, qualquer coisa ajuda no funcionamento do cérebro. Hoje já está provado que durante um tempo de exercício aeróbico que você transpira, os novos neurônios são criados. Exato. E você pode até usar, tipo, numa caminhada, aí já entra o exercício neuróbico. Você mudar sempre o caminho que você está fazendo e prestar atenção no ambiente que você está indo. Você foi num caminho que tem árvore, no outro dia você vai para um caminho que tem água. Então, você está sempre mudando ali a visão lá do seu cérebro, está sempre vendo coisas novas, isso ajuda no exercício. Como eu falei, é escrever. Você é destro, aí você começa a escrever com a mão esquerda. Quer dizer que, na verdade, a lógica é você estimular áreas diferentes do seu cérebro para poder facilitar isso, né? Isso é uma ginástica, né, do cérebro. Você está sempre mantendo ele em movimento e o que acontece? Se você continua sempre fazendo aquilo, mesmo mudando para a mão esquerda, chega uma hora que ele acostumou com aquilo. Então, você está sempre descobrindo coisas novas para aprimorar, para desenvolver. Isso é muito sério na terceira e quarta idade, mais ainda, né? Sério para todo mundo, mas em função da demência, né? Então, as pessoas, né, da terceira e quarta idade, se elas param de estimular o cérebro, já está mais do que provado que ela vai envelhecer e criar certos tipos de demência muito mais facilmente, né? Isso. Então, tem palavra cruzada, tem... Dizem que no celular nem ajuda muito, porque tem vários aplicativos no celular de desenvolver o cérebro, mas diz que no celular não ajuda muito a desenvolver. O ideal é que você saia dessa vida, né? De celular. Eu só para terminar essa história, eu conheço uma pessoa que ela está com 99 agora.
Ela fez 99 anos. E ela já estava perdendo memória, óbvio, né? Porque com a idade avançada. Aí ela começou a ter atividades com uma especialista que vai na casa dela uma vez por semana e passa exercícios para ela que ela tem que fazer durante a semana. Exercício como se fosse lição de casa. Ler um texto, reescrever, juntar palavras. E aí eu fui conversar com essa pessoa, ela falou, você não sabe como a minha memória melhorou. Só pelo estímulo disso que você está falando, né? O estímulo cognitivo, aquilo tudo começa, acho que, a funcionar de novo. E ela está se sentindo muito melhor, que é dentro dessa linha sua aí. Tem estudos que fazem para o aumento da massa cinzenta, né, que eu falo até em alguma parte, que teve estudo que uma semana colocaram pessoas para tocar piano. Em uma semana, a área correspondente aos dedos aumentou. Olha lá. Então, e mesmo estimulando, não fazendo exercício no piano, só estimulando a imaginação, essa área já cresce. Então, é vital isso, né? Exato. É vital. Hoje em dia, ainda mais que a gente vai viver mais, a média da população vai viver mais, a gente tem que se preparar para isso. Mas a gente acaba ficando nessa comodidade e acaba atrofiando, né? Aí atrofia. Mas o interessante é que já está provado que se ela retomar, aquilo volta, não há uma perda. Claro, se já tiver numa demência extremamente, eu já não sei se volta. Mas tem um limite ali que a coisa volta, né? Certo. Enfim. Muito bem, Mayra. Então, nós chegamos no final aí da nossa defesa. Parabéns pela defesa do seu verbete, parabéns pela autoexposição. A gente agradece muito aí os tertulianos, os teletertulianos e até amanhã. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 33 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 20 perguntas enviadas online. Temos 5 convites. A Marilza com a 7ª semana da Paradireitologia, o Carlos Ronaldo com o programa Verbetografia, Maria Lúcia com o 1º Simpósio Internacional de Cosmoeticologia, Rose Marisa Beis com o curso Qualificação Tenepsista e a Fabiana Cerato com o PAI, Programa de Aceleração da Erudição. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para a 7ª semana da Paradireitologia e o 11º Fórum da Paradireitologia, que acontecerá a partir do dia 11 de agosto de 2019, aqui na Cognópolis, com o tema Universalismo. Nós teremos o acoplamentário de 5 a 6 de agosto, com os epicons Marcelo Silva, Everaldo Bergonzini e o Nonato, Alexandre Nonato. O acoplamentário, a inscrição para o acoplamentário é direto no CIAEC. O tema será universalismo. No 11º Fórum de Paradireitologia, iniciará de 8 a 11 de agosto, teremos várias atividades, entre elas um jantar de confraternização por adesão, que poderá ser deixado o nome pelo telefone que eu vou dar a seguir. Nós teremos a participação com uma palestra gratuita no dia 8, às 19 horas, a conferência de abertura Universalismo e Holocarma das Nações, com o professor Gustavo Vieira, Luciana Ribeiro e Virgínia Ruiz. E assim teremos várias programações durante a semana toda. Teremos uma programação do programa radiofônico Conteúdos do Paradireito, que será ao vivo para o fórum. Depois ele será levado ao ar na rádio no dia direito. Teremos várias participações, teremos uma oficina de holobiografia, onde serão apresentadas toda a pesquisa do Colégio Invisível de Paradireitologia, com o tema Holobiografia dos Abolicionistas. Estaremos todos à disposição pelo telefone 45 9911 6263, onde poderá ser feitas as inscrições, e também pelo CIAEC, no telefone 45 2102 1499. Muito obrigada a todos, contamos com a presença de vocês. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los, em nome do programa Verbetografia, e perguntar a vocês,
Você quer escrever verbete e participar da Enciclopédia da Conscienciologia? E coloco aqui 3 motivos para você fazer parte desse programa. O primeiro é entender a lógica e a estrutura da construção do verbete. O segundo, participar da megagestão grupal da Conscienciologia. E o terceiro, promover auto- e heterodesassédio mental somático. Para você fazer isso, você tem 2 opções. Se inscrever no programa Verbetografia EAD, que começa dia 1º de agosto e se estende até 24 de outubro, com aulas online, toda quinta-feira, das 19h30 às 21h30. Essa estrutura está em 12 módulos semanais, onde as aulas online, e mais aulas vídeo. Além das aulas vídeo, vocês têm a disponibilidade dessas aulas gravadas na plataforma Moodle. Depois, a segunda opção é o programa Verbetografia semipresencial, com aulas de 13 de agosto a 5 de novembro, também estruturado em 12 módulos semanais, com aulas presenciais, mais aulas vídeo. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, ou pelo telefone 45 2102 1499, ou pelo site caec@caec.org. Muito obrigado. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. A Cosmoetos convida a todos para o 1º Simpósio Internacional de Cosmoetologia. A temática será Cosmoética e Democracia. O evento terá 14 apresentações entre mesas e conferências. A mesa sobre democracia terá a coordenação da doutora Mônica Cadiano, livre-docente da Universidade de São Paulo e professora do Mackenzie, considerada na atualidade a maior especialista em democracia e processos políticos do Brasil. Teremos no evento também talk show com o lançamento do livro Democracia Direta, o caso do bairro Cognópolis, Foz, da autora Carla Uman. O simpósio será realizado no Hotel Mabu Interlúdio, no centro da Cognópolis, em Foz do Iguaçu, nos dias 4 a 6 de outubro de 2019. Será presencial e online. Informações e inscrições na recepção do CAEC ou pelo WhatsApp da Cosmoetos, 45 99129 4122, ou ainda pelo e-mail simposioint@cosmoetos.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da ICTNEPS, gostaria de convidá-los a participarem do curso Qualificação Tenepsista, que será realizado na sede da ICTNEPS, no Discernimento, dos dias 12 a 15 de agosto de 2019, de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas. Esse curso busca qualificar o tenepsista, trabalhando aí o ambiente otimizado para a TENEPS, domínio bioenergético e a prática da TENEPS, auto-organização e conviviologia interassistencial, autopesquisa e reciclagem tenepsística, código pessoal de cosmoética, docência e GESCOM sobre a TENEPS, amparador extrafísico da TENEPS, os potencializadores da TENEPS, os indicadores da evolução interassistencial até a TENEPS avançada. Esse curso será ministrado pela professora Pilar Alegre Flávia Amado, ainda são professores e tenepsistas veteranos. As inscrições estão abertas pelo site www.icteneps.org, pelo e-mail icteneps@gmail.com ou pelos telefones 991572030, 998475440,
ambos aqui de Foz do Iguaçu. Aguardamos vocês e até lá. Boa tarde. Seguindo na linha do que foi trabalhado agora, recentemente, no nosso verbete, a Reaprendência convida todos a participarem do programa de aceleração da erudição, com a temática Auto-Reeducação. Soluções evolutivas para uma existência mais plena e feliz. A nossa aula inaugural será agora, dia 28 de julho, tanto presencial quanto online. Vamos ter várias obras interessantes e a temática que a gente vai perpassar é exatamente esta. Inclusive, no final, nós vamos ter um debate, dia 15 de dezembro, também com o professor Rui Bueno, que é Se já sei o que quero mudar, por que é tão difícil? Vários livros interessantes, A Biologia da Crença, Comunicação Não Violência, As 12 Regras para a Vida, A Arte de Pensar Claramente e por aí vai. Esperamos a todos. Aula inaugural, uma vez mais, este domingo, dia 28, na Reaprendência, a partir das 8h30 da manhã, a partir das 8 horas, a IC estará aberta aguardando a todos. Até lá. O título do verbete de amanhã é Metapensenidade Autodiscernidora, especialidade Autoevoluciologia, a verbetógrafa professora Márcia Gonzalez. Agradecemos a presença e a participação de todos. Boa tarde, até amanhã.